Dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Maranatã, terça-feira, dia de rezar pelas vocações sacerdotais. No dia de hoje nós vamos ver o que Deus tem para nos dizer através da sua palavra. A leitura de hoje se encontra no livro do profeta Isaías. Bora pro vídeo de hoje? Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo de hoje? Leitura do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, essa palavra, ela é uma palavra, esses são 2 versículos, bem pequenininhos, né? Essa palavra se encontra no livro de Isaías, capítulo 55. Vamos dar uma pincelada no contexto? O contexto do livro, dessa profecia do capítulo 155, é uma promessa que Deus faz ao povo, né? Nos primeiros versículos do capítulo 55, Deus convida o povo a comer pão e a beber, né? Sem comprar. Sem necessidade de comprar. O que significa isso, gente? A profecia de Isaías, desse capítulo, está relacionada à vinda de Cristo e ao novo milênio que Jesus vai governar. E no versículos que acabamos de ver, 10 e 11, Deus faz uma promessa, que aquela palavra que ele fala, né, ele vai cumprir, né? Aí a gente fica se perguntando, mas qual é a palavra que Deus falou comigo? Gente, nós estamos já nesse canal, já tem quase 1 ano, e somos pouquinhos, e nós sempre estamos falando de Deus. Deus sempre está nos comunicando conosco. Como Deus me comunica? Através de profetas, através dessa mensagem, né, que está chegando nesse momento, e através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Por isso é importante tirar a poeira da Bíblia aí na sua casa, na sua bolsa, e começar a ler a Bíblia, porque Deus nos faz uma promessa. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, né? É igual todas as profecias da Bíblia, todas as profecias, elas se cumpriram, elas estão se cumprindo e elas vão se cumprir. Então, quando Deus promete uma coisa, ele vai cumprir, né? Claro, o tempo de Deus não é o nosso. O pensamento de Deus não é o nosso, que também se encontra nesse capítulo 55 do livro de Isaías. Então é importante a gente prestar atenção na palavra de Deus. Olha que bonita, assim como a chuva cai do céu, ela não vai regressar para as nuvens, né? Ela vai cair na terra e ela vai fecundar. Assim é a minha palavra. Olha só, né? Importante a palavra de Deus. E nós vemos também no livro de Tiago, né? Que Tiago fala que a palavra de Deus, ela é uma espada, que ela entra e que ela rasga. A gente tem medo de falar, de pregar a palavra de Deus, a gente tem medo de profetizar, né, em nome de Deus. E na verdade, o que Deus quer, né, que podemos observar nesse versículo 10 e 11? A intimidade, gente, né? Deus quer intimidade, ele quer falar com nós, mas nós não estamos abertos à conversação, né? Talvez você tá vendo esse vídeo, abra o seu coração, comece a deixar Deus abrir seu coração, escuta Deus. Gente, Deus se manifesta de distinta forma, né? Através da natureza, através de uma pessoa, de um profeta, ou pessoas aleatórias, né? Não necessariamente Deus pode usar quem ele quiser, porque ele é Deus, né? Ele fez a obra, ele é o dono da obra, ele usa quem ele quiser. Eu, particularmente, eu vou dar um testemunho. Foi lá pelos anos de 2021, ainda era pandemia,
E eu lembro que eu moro, gente, no deserto de Atacama. Deserto, ele é um deserto mais árido do mundo, ele é seco, né? Muita paisagem, a vegetação era uma vegetação muito seca. Só que do meu apartamento, um dia aleatório, eu não tava rezando, gente, eu tava, né, simplesmente sentada olhando, né, a sacada do meu apartamento. E eu olho, né, um lugarzinho que passa um canal de água e o lugar é mais verde, né, e se nota a vegetação. E eu tava olhando duas árvores, né, tinha uma árvore grande, porque as árvores aqui é o tal do... tem uma árvore grande, que os troncos dela é grande, mas é estranho que ela tem umas folhinhas muito pequenininha. Então, quando dá o vento, ela não se move, ela não se movimenta. É uma ave agora, pimento, agora eu não lembro o nome dela bem. E eu tinha outra árvore que era mais pequenininha, que ela era, né, mais fina, mas ela tinha umas folhas, sabe essas folhas, esse verde muito bonito. E o vento, como é vento de deserto, ele estava forte. Então essa árvore pequena, ela movia a gente para lá e para cá, e para lá e para cá. E a árvore grande, você olhava, eu também estava numa distância que não era uma distância muito perto. Dava a impressão que a árvore nem se movia. Aí Deus falou no meu coração assim, né? Você é como essa árvore. Pode vir um problema, porque pandemia, gente, aqui o pessoal ficou sem trabalho, né? Aquela incertidumbre da doença, aquela coisa. Então a gente estava bem atribulado. Na época, meu marido, ele estava sem trabalho. Eu também trabalhava na estética. As estéticas tinha fechado tudo, né? A gente estava atendendo um e outras clientes. E Deus falou no meu coração, sabe? Nitidamente, gente. Essa árvore é você. E esse vento são as dificuldades e os problemas. Mas se você perseverar, você vai driblar os problemas e você vai ficar, né, viva, né, com essa beleza. Foi nos meus primeiros passos, né, aceitando o meu ministério. E é interessante a intimidade, né? E como Deus se manifestou de uma forma muito sutil, mas uma forma que eu pude entender que era Ele. Eu estava sentada, eu estava... minha família estava, né, em outros lugares retirado. Tava eu e Deus, né? Mas eu tive a humildade, né, gente, de aceitar que aquilo era algo que Deus estava me mostrando. Porque se eu sou uma pessoa incrédula, eu vou falar, ai não, isso é coisa da minha cabeça porque eu tô passando por dificuldade, né? Não, eu tive certeza. Então, o que Deus quer com o seu povo? Gente, intimidade. Nós não temos intimidades com Deus. Nós não temos intimidade com a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Quando a gente tem um problema, a gente não apresenta esse problema a Deus. Ou antes do problema aparecer, qualquer decisões que a gente possa tomar, a gente não apresenta a Deus, né? A gente reclama, a gente murmura, a gente manda WhatsApp, a gente chama um terceiro, mas dificilmente a gente vai falar com aquele que pode resolver, né? Aquele que pode resolver, porque para Deus nada é impossível. Eu, por mais, gente, que eu passe dificuldade, eu não consigo deixar de rezar, eu não consigo deixar de levantar e, sabe, me ajoelhar, de conversar com Deus, e menos de ler a Bíblia. A Bíblia, para mim, é como comer, né? Você almoça, você janta, você toma café, né? Essa deveria ser a quantidade de vezes que você lê a Bíblia, e nós não fazemos, né? Então, muitas vezes não tem nem paciência de ver um vídeo de 12, 15 minutos até o final, né? Assim fica difícil, gente. Vocês têm que abrir o coração. Deus quer intimidade. Nessa quaresma, né, nós já começamos na quarta-feira de cinza com o profeta Joel, né? O profeta Joel, no começo da quaresma, é muito relacionado com Deus. Por quê? Porque Joel é o profeta que viu Pentecostes, né? Que é isso que nós vamos viver na quaresma. Nós vamos passar por um período quaresmal e depois de 40 dias nós vamos viver Pentecostes, né? Então Joel também, imagina a importância dos profetas. Nós vimos no começo da semana passada, nós tivemos Joel, um profeta que viu além do tempo,
né? Na passagem de quarta-feira, ele via que Deus usava as pessoas com dom de profecia e usava profetas para a igreja, né? Qual a diferença, gente? A diferença é o dom de profecia e o ministério de profecia, né? Quem tem dom de profecia prever as coisas, né? Com a graça de Deus. Quem tem o ministério profético, ele fala diretamente com a igreja, né? Que é muito interessante. Eu descobri isso semana passada. Achei maravilhoso, né? Que a gente começa a se comparar, né, com outras pessoas. Aí Deus vai mostrando para você. Eu queria que Deus, né, tivesse um manual, né, pra gente, tá, é assim, assim, assado. E não é, né? Você tem que viver o dia a dia, você tem que ter intimidade. Então, o que Deus nos está pedindo nessa passagem? O que ele está falando para nós nessa passagem? Intimidade, gente. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. O que você pediu nessa quaresma? Né? Você que tá aí rezando de madrugada, você que tá fazendo abstinências, você que tá fazendo caridade, né? Porque, na verdade, gente, a quaresma é um tempo de reflexão, um tempo de jejum, oração e caridade, né? Eu acho maravilhoso quem levanta 4 da manhã. Eu não levanto 4 da manhã, porque eu já durmo pouco. Eu sou uma pessoa que durmo 4, 5, 6 horas. Imagine se eu levanto, durmo meia-noite e acordo 4 horas da manhã, né, gente? Então, faça outras coisas. Este ano, eu conversando com a outra pessoa aqui do canal, né? Ela que edita, que estão aí, né, na luta. E ela, muitas vezes, a gente estava lembrando da minha avó. Né, a minha avó toda quaresma, ela fazia... A vida dela era não comer carne quarta e sextas, né? Fazer jejum na roça até meio-dia. Mas para quem levanta 5, 4 horas da manhã na roça, meio-dia já é tarde, né, gente? Então, eu falei com Deus, não, eu vou fazer aquele jejum que Dona Expedita fazia, né? O jejum de quarta a sexta, não comer carne. Nessa quarta e nessa sexta eu também faço abstinência de comida até às 6 da tarde, né? A parte de carne até às 6 da tarde, onde eu posso ingerir sucos, para você também hidratar, um leite, um café, né, gente? Um chá. Então eu resolvi pegar leve, né? Essa é a parte da penitência. E caridade, a oferta, né? Faz tempo que eu tô falando aqui, meu povo, vamos ofertar, né? Faz tempo que eu tô falando, não é só na quaresma, não, é sempre. A oferta gente, é bíblico, né? Vamos abrir o nosso coração, se você quer receber, você tem que doar, né? Então, vamos fazer caridade. Aqui na minha cidade tem umas caixinhas quaresmais, umas caixinhas que é como um cofrinho que aí você pega na sua igreja e você aí vai colocando, né? Reflexão, né? É eu reflexionar sobre a minha vida, né? Eu sou casado, eu tenho filhos, não é só sobre a minha vida, gente. Lembra que nós vimos atrás que tudo que os pais fazemos. Então eu, nessa quaresma, eu peço a Deus para cortar isso, né? As maldição hereditária, né? A perseguição das pessoas, muitas vezes até na família mesmo, na nossa casa, a conversão do coração desse povo, né? Nós vimos pessoas que fizeram coisas horríveis, né? Nabucodonosor. Deus pôde transformar o coração de Nabucodonosor. Então, ele tem poder para fazer qualquer coisa, transformar o coração das pessoas. E eu sempre digo, converso com Deus, que esse canal, ele seja um canal dos impossíveis. Quando você chegar aqui, é que você já tá lá no fim do poço e você não sabe o que fazer e Deus tá falando, o que eu falei, eu vou cumprir. A minha palavra, ela não regressa pro céu. Ela desce e germina. É isso que Deus está falando para você nessa quaresma. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe. É importante para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas e que possamos também crescer como um canal. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.